Muito bem, queridos amigos, vamos encerrar então a lição de número 2, falando sobre a origem da morte no mundo, ou a morte em um mundo de pecado. Como escreveu um teólogo cristão, depois do pecado, o mundo se tornou um grande hospital, onde cada pessoa se tornou um paciente desenganado. Só Jesus, o médico dos médicos, conseguiu trazer a cura para todos nós. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos 5,12, escreveu o seguinte: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Lúcifer, ao se rebelar no céu, podemos destacar 3 pontos. Ele teve ciúmes de Jesus e queria a posição de Jesus. E considerou que Deus não estava agindo corretamente ao colocar Jesus numa posição que ele que seria o preferido. Segundo ponto, essa revolta deu origem a uma guerra cósmica que desestabilizou naquele momento o universo, mas Deus corrigiu isso através da expulsão de Lúcifer. E o terceiro ponto, Lúcifer veio para a Terra e através então da sua presença na Terra, ele então quis ferir o coração de Deus, atacando as criaturas que Deus mais amava, suas criaturas recém-criadas. Dessa forma, a morte entrou no mundo. É isso que vamos considerar ao encerrarmos a lição dessa semana. A morte passou para todas as pessoas. Por isso é importante que consideremos que nesta lição que aprendemos, a morte só veio por causa de uma situação desastrosa que foi assumida por Adão e Eva ao desobedecerem o mandato de Deus. E considerando que a presença da morte do mundo necessitava de uma solução, o Criador, nosso Deus Pai, apresentou Jesus como a solução para o pecado do mundo. O ser humano estava condenado à morte física e à morte eterna. Mas Jesus tinha a solução para oferecer para a humanidade. Ellen White escreveu no livro Patriarcas e Profetas, página 63, está escrito o seguinte: ninguém, senão Cristo, poderia redimir o homem da maldição da lei, que exigia a morte do pecador. Ele propôs tomar sobre si a culpa e a vergonha do pecado. Cristo propôs descer às profundezas da degradação e da miséria humana e restaurar o pecador arrependido e crente, restaurá-lo à harmonia com Deus. Cristo, o Cordeiro, morto desde a fundação do mundo, ofereceu-se como sacrifício e substituto dos caídos filhos de Adão. Que amor, que disposição, que coragem, que meio de resgate Deus criou, mandando o seu Filho amado para resgatar uma raça caída. E essa transformação que hoje nós vemos nas pessoas é fruto da crença no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Um chinês que estava passando em uma rua, viu quando o missionário começou a falar de Jesus, o grande Salvador. Esse missionário era Hudson Taylor, que trabalhou muitos anos na China. E aquele chinês de grande cultura ficou a escutar da porta quando o missionário falava de Jesus. Depois de um certo tempo, o chinês culto disse: se existe um tal Salvador, não pode haver uma só pessoa no mundo que não se entrega a esse Salvador. Ele entrou, assentou-se, o missionário continuou a falar e no final o missionário fez um apelo e aquele chinês culto entregou o coração a Jesus. Voltou outras vezes para receber mais explicações da Bíblia. Não demorou muito, na cidade já havia mais 50 cristãos, porque aquele homem começou a pregar para os seus amigos e a dizer que Jesus era a grande solução para a vida das pessoas, porque Jesus trazia esperança de uma vida eterna. Eva foi enganada pela serpente, que usou a psicologia da tentação, utilizando uma estratégia de ganhar a confiança de Eva. Ele foi perguntando, obtendo resposta, colocando palavras assim de maneira adequada, de maneira que Eva se confundisse e ele então conseguisse ganhar a confiança de Eva. O inimigo disse para Eva que eles iriam ter algo bom, que seria o conhecimento. Ele deve até ter dito que Deus iria dar esse conhecimento, mas se eles antecipassem, mostraria uma certa independência, mostraria o uso do livre-arbítrio. Por que não antecipar uma bênção como ter o conhecimento? A própria serpente tomou do fruto e comeu. E Eva viu que não lhe aconteceu nenhum mal e considerou que era bom que ela comesse aquele fruto para obter aquele conhecimento. E assim Eva comeu e deu para o marido comer aquele fruto. E assim
o engano foi feito e os dois foram assim envolvidos no engano. A serpente, inclusive, desafiou as palavras divinas que dizia: se vocês vão morrer, vocês morrerão se vocês comerem do fruto. E a serpente garantiu: certamente não morrerei, porque ela estava provando do fruto e mostrando para Eva. E não havia nenhum perigo. E dessa forma, hoje em dia, o inimigo infestou o nosso mundo com a ideia da imortalidade da alma, com a expressão: certamente não morrerei, porque vocês têm uma alma eterna. E é isso que hoje as religiões estão pregando. Hoje isso é o que os filmes estão mostrando, através de aparição de pessoas que já morreram, através daquilo que se torna assim bonito, uma pessoa que ama a outra, morre, a pessoa que morre volta, incorpora no corpo de uma pessoa amiga e transmite palavras de paz, de confiança e de amor para a pessoa que ficou assim na saudade. Isso tudo comporta o coração humano. E quando as pessoas morrem, para aliviar a dor do sofrimento, as pessoas dizem: a pessoa foi para o céu, a pessoa está na glória, olha, a pessoa quer falar com você, dando a ideia de que depois da morte existe uma continuidade. Uma mentira que Lúcifer criou lá no Éden. E Eva, Adão, os dois acreditaram nessa mentira. Em todas essas falácias do inimigo está o propósito maior de que era levar nossos primeiros pais à desobediência. Se o primeiro casal desobedecesse e Deus, frustrado, destruísse os dois para refazê-los, Lúcifer teria comprovado a sua tese a celestial, cósmica, de que Deus é um Deus tirano e Deus não suporta a desobediência. O próprio Lúcifer, ele pregava aos anjos dizendo: estão vendo? Deus me expulsou, porque ele não suporta o confronto. E dessa forma, Lúcifer manchou o caráter de Deus. Então, fazendo o primeiro casal pecar, ele então estaria expondo o primeiro casal à destruição. Se Deus não destruísse o primeiro casal e os perdoasse, então Lúcifer poderia então reivindicar para ele e para os demônios a mesma, ou seja, estratégia de perdão para eles. Eles gostariam de voltar ao céu, nas mesmas bases em que Adão e Eva fossem perdoados. O que Lúcifer não contava é que Deus já havia criado com Jesus o plano da redenção. Através da morte de Jesus, pagando com o seu sangue o preço da transgressão, para a salvação de qualquer pessoa pecadora neste mundo, é necessário aceitar Jesus como Salvador. Lúcifer não contava com esse plano, e é claro que se ele quisesse se salvar, ele teria que aceitar Jesus como Salvador. Isso nunca ele faria. Por isso que ele se tornou duplamente irado agora, porque ele dependeria de Jesus para voltar para o céu. E ele não assumiria essa posição de humilhação na cabeça dele de forma alguma. Por isso o Apocalipse diz: exultai, ó céu,